Muita gente acaba tendo problemas com a Receita Federal porque não acompanha regularmente a sua situação junto a esse órgão. E eu quero mostrar para você, de uma maneira prática, como é que isso funciona. É muito simples. Você precisa de duas informações, apenas de duas, e acredito que você saiba. Você precisa do CPF e você precisa da data de nascimento. Se você tem essas duas informações, você consegue avaliar qual a situação que se encontra o teu CPF na Receita Federal. E eu vou mostrar para você como é que isso funciona e quais as situações que você pode se enquadrar e o que você precisa fazer nessas situações. Então, o site é esse daqui. Você pode colocar, inclusive, na sua no seu Google, dar um Google, coloca assim: "consulta CPF", e geralmente o primeiro é o que você vai utilizar para fazer essa pesquisa. Você vai colocar o seu CPF e vai colocar a sua data de nascimento e vai colocar que você é humano. Em alguns casos vai pedir para que você, por exemplo, selecione animaizinhos ou o que for pedir para você, você faz e dar um consultar. Quando você dá em consultar, ele vai aparecer uma tela assim. Ela vai estar tendo o teu nome, a tua data de nascimento, qual a situação cadastral, a data de inscrição. Então vamos lá. O que que geralmente a gente tem que olhar, o que que a gente geralmente tem que observar? Como é que está a situação cadastral do meu CPF? Se ele tiver regular, tá tudo ótimo, tá tudo bem, pode seguir o barco, né? Isso daqui significa que você está ok perante a Receita Federal. Não há nenhuma pendência, não há nada que se preocupar. A princípio, a Receita Federal não identificou nada em relação ao teu CPF, portanto, está tudo ok. Agora, pode ser que quando você faça essa consulta, você identifique outros tipos de situação. E é isso que eu quero mostrar para você, o que você tem que ver e como resolver. Vamos lá então. Pode aparecer para você, e é muito comum aparecer assim, ó, pendente de regularização. Se isso daqui acontecer, você precisa imediatamente resolver o problema, ok? Até porque, em alguns casos, as pessoas acabam não tendo essa atenção e fica rolando há muitos anos e isso daqui precisa ser regularizado. Quando é que ocorre pendente de regularização? Então, ocorre quando o contribuinte, né, a pessoa física, ou especificamente você, ou a pessoa que você está consultando, deixou de entregar alguma declaração de imposto de renda. Então, existem as pessoas que são obrigadas à declaração de imposto de renda e às vezes não se atentam. Entram na modalidade da obrigação do imposto de renda e acabam não acompanhando. Então, o seu CPF, em vez de estar regular, vai estar pendente de regularização. E você precisa regularizar. Então, ela é obrigatória e ela avalia dos últimos 5 anos. Então, pode ser que você tenha aí 5 anos de imposto de renda, 2 anos. Já peguei casos de gente que tinha 3 anos de imposto de renda para declarar. E foi positivo, porque tinha a restituir, entende? Então são questões que você precisa tomar cuidado. É necessário identificar qual o ano que está omisso via portal ECAC. Então você entra no teu ECAC, você vai escrever ECAC no Google, entra lá, entra pela senha do teu Gov e lá dentro vai ter um programa chamado Meu Imposto de Renda. Então, entrando dentro do programa Meu Imposto de Renda, você consegue identificar em qual ano você tem pendência de imposto de renda. Provavelmente você vai estar entregando em atraso. E como você vai estar entregando em atraso, não esqueça, vai ter uma multa. Atualmente, a multa em 2025 é de R$ 165, mais ou menos R$ 166 de multa, só de multa fora
os juros provenientes disso. Beleza? Então tome muito cuidado, sempre acompanhe se você já não é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então esse seria o primeiro caso que muito frequentemente aparece. O próximo caso é o suspenso. José, meu CPF deu como suspenso. Geralmente ele ocorre devido a dados cadastrais incorretos, incompletos ou divergentes. Por exemplo, falta de data de nascimento ou nome materno, por exemplo. Então a regularização pode ser feita via online na Receita Federal, solicitando alteração ou atualização de dados. Então a Receita Federal, ela identifica que você tem alguma irregularidade no seu cadastro, e aí você fica com o seu CPF suspenso. Então você tem que tomar muito cuidado e sempre manter os seus dados atualizados para a Receita Federal. Você tem que tomar muito cuidado com isso para que o teu CPF não fique suspenso. Na situação que se acontecer, você faz a atualização cadastral, a atualização cadastral online. Ela é muito simples de fazer, não há muitas dificuldades em realizá-la, então é bem tranquilo. Então, se o teu caso for suspenso, já saiba que é porque tem algum problema cadastral na Receita Federal e você precisa buscar a regularização. Fechou? Vamos lá, existem outros casos? Existe. Quando, por exemplo, o seu CPF foi cancelado. Nesse caso é um pouco difícil acontecer, mas se você estiver consultando um CPF de terceiro, quando ele estiver como cancelado, ele pode ocorrer em casos de óbito do titular, ou seja, de morte, quando não regularizado pelo herdeiro ou por decisão judicial administrativa, como em casos de fraude ou cancelamento de ofício após 5 anos suspenso. A regularização costuma existir pelo atendimento presencial. Aqui não é online, é presencial, tá? Então cancelou justamente porque foi em óbito e não foi feita a regularização desse processo. Então, quando a pessoa morre, ela tem um processo a ser passado, então você precisa regularizar. José, eu não morri, estou vivo e está cancelado. Então você tem que identificar se não é um caso de fraude. Então você tem que ir presencialmente até a Receita Federal para resolver essa situação, fechou? Não é via online, nesse caso, para regularizar. Então a gente já viu aqui, nós temos pendente de regularização, envolve imposto de renda, suspenso, então quando tu tem algum dado cadastral incorreto, cancelado, então quando tem alguma irregularidade, no sentido de óbitos, então tem que tomar cuidado ou ter algum caso de fraude constatado, ok? Outra situação que pode acontecer, que é titular falecido. Titular falecido indica que a Receita Federal já foi notificada do óbito do contribuinte. A pessoa morreu e a família, os herdeiros foram lá e declararam isso para a Receita Federal. Então, sempre, sempre, sempre os herdeiros devem regularizar a situação para fins de inventário. Então, quando você for fazer, por exemplo, um inventário, isso vai ser um pré-requisito, né? Que você tem ali a informação correta, né? Precisa ser anunciado para a Receita Federal que a pessoa em específico entrou em óbito, beleza? Então, se aparecer aqui, significa que a situação é que a Receita Federal já recebeu a informação de que foi essa pessoa física, ela entrou em óbito, ou seja, morreu, beleza? E a gente tem o nulo. O nulo é uma situação rara, ela geralmente indica que foi identificada fraude na inscrição do CPF. Então, quando eu identifico alguma fraude, ele provavelmente vai aparecer como nulo. Fechou? Então, nós temos essas situações. Então, se aparecer como regular, o teu CPF está ok, é ótimo, continue assim. Se aparecer como
pendente de regularização, é porque tem algum imposto de renda pessoa física que precisa regularizar. E lembrando, ok? Se você não tomar esse cuidado de regularizar o imposto de renda pessoa física, você corre riscos de bloquear as suas contas correntes, ok? Você corre vários riscos em relação a isso, então cuidado, tome cuidado, acompanhe periodicamente. Todo ano vai lá, analisa o teu CPF, valida se ele não está, por exemplo, como pendente de regularização. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi instrutivo para você, se você compreendeu o que você precisa fazer, então eu peço para que você gentilmente curta esse vídeo, compartilhe para as pessoas que você acha importante saber e se inscreva no meu canal. Fechou? Fica com Deus e até o próximo vídeo.